Olá, bom dia, bem-vindo! Hoje vou mostrar como é que se desenha um quarto em perspectiva com um único ponto de fuga. Mas, para além de saber como se faz, se quiser saber porque é que se faz, qual é a lógica, tintim, tintim, tudo explicadinho, então este tutorial é para ti. Não percas, vamos a isso! Vou começar por definir a parede do fundo do quarto. Faço um retângulo, sabendo que a proporção, largura vezes a altura dos traços do desenho, correspondem à mesma proporção calculada numa parede verdadeira. Vamos ver isto com um exemplo para o nosso desenho. Se considerarmos que o nosso quarto tem 3 metros de altura, podemos assumir que a medida da largura do quarto, aplicando a mesma proporção à linha que desenhamos, terá, na realidade, um pouco mais de 4 metros. Estas medidas são referências importantes para muitas coisas, como veremos, mas para já ajuda-me a definir o traço que corresponde à linha da visão, ou linha do horizonte, onde vamos colocar o ponto de fuga que precisamos. O ponto de fuga pode ser colocado agora em qualquer ponto ao longo desta linha. Recomendo que não coloquem o ponto de fuga muito abaixo ou muito acima desta referência. Ficaria um desenho algo esquisito. Optei por colocar o ponto de fuga deslocado para a esquerda. Ao colocar o ponto de fuga aqui, é como se eu estivesse a observar o quarto deslocado para a esquerda. É uma opção mais rica do ponto de vista do ensinamento. Vejam, por exemplo, o impacto sobre a parede do lado direito, que fica mais visível do que a do lado esquerdo. Acontecerá algo parecido aos objetos, como veremos. Vamos colocar os traços que definem as paredes, o teto e o chão. Todas estas linhas tendem para o ponto de fuga definido. E como podem verificar agora, a parede do lado direito tem mais espaço visível. Vamos então fazer um primeiro objeto. E para não errar, vamos recordar a proporção da parede do fundo. Vimos que essa parede tem de largura aproximadamente 4 metros. Então, para colocar a cama, sabendo que as proporções nesta parede são as mesmas para o desenho e para a realidade, uma cama com 1,2 metros de largura vai ocupar mais de um quarto dessa linha. Podemos desenhar a altura da cama com base na nossa percepção. Marcamos assim a cabeceira da cama pensando em cerca de 90 cm. Mais ou menos. E podemos marcar também a referência para a altura do colchão. Para o comprimento da cama é mais difícil, uma vez que as linhas em perspectiva alteram a distância visível em função da inclinação. Quanto mais inclinadas, maior é a distância percebida pelo observador. Vou tentar explicar isto de outra forma para ser mais claro. Se quiseres mostrar uma medida de 4 metros numa das paredes laterais, essa medida tem de ser representada por uma linha mais curta do que os mesmos 4 metros na parede do fundo. Dá para perceber? Sabendo isto, já temos uma ideia para colocar a linha que marca o comprimento da cama. Há fórmulas matemáticas para calcular a proporção em função do ângulo com a linha de visão, mas é uma maçada. Fazemos assim, ok? Por aproximação. Nota importantíssima. Quando fizerem uma visão de interior, seja de quarto, sala ou cozinha, etc., comecem sempre por marcar a base do objeto, para poderem comparar melhor com as referências que o desenho nos vai dando. Depois de marcar a base, levantamos a altura da cama utilizando referências que marcamos com base nas medidas da parede do fundo, que é mais regular, traçando as linhas de perspectiva com origem no ponto de fuga que definimos inicialmente. Como estamos a utilizar um único ponto de fuga, a face mais oposta e a face mais próxima do observador mantém as linhas horizontais e verticais a 100%, pelo que, se quiserem, podem ser traçadas com mais rigor com a ajuda do esquadro. Pensem em todos os objetos como se fossem cubos ou paralelepípedos. Depois de marcar as linhas de perspectiva, temos enquadrada a cama e podemos acrescentar linhas intermédias, como a altura do colchão, que já tínhamos visto. E podemos também acrescentar alguns detalhes. Mas, para os detalhes temos tempo. Vamos ao resto da mobília. Vou colocar agora um armário aos pés da cama. Normalmente, um armário é mais fino do que a largura da cama. Para colocar essa medida, posso utilizar o fundo da cama como referência, pois qualquer pano imaginário paralelo ao fundo continua a manter a proporção na realidade e no desenho. Por isso, se o armário tiver metade da largura da cama, é essa a medida que colocamos comparando com o fundo da cama. Obviamente. Também seria metade se comparado com a largura no topo da cama. Para completar a base, vou colocar o comprimento do armário, tendo em conta a informação visual que a cama já me deu e a tal regra das linhas da perspectiva. Vou fazer um armário visualmente mais curto do que a cama. Vamos agora calcular a altura do armário. Esta medida vai nos dar um conjunto de dicas muito úteis para este tipo de desenho. Em primeiro lugar, temos que pensar. O armário é normalmente mais alto do que uma pessoa. Se é assim,
Então o topo deste móvel tem que ficar acima do ponto de fuga, certo? Lembram-se que a linha de visão ou linha do horizonte foi utilizada para colocar o ponto de fuga e está ao nível dos nossos olhos. Assim, obviamente, o topo do armário está acima do ponto de fuga. Mas tal como qualquer objeto deste cenário, a linha de perspectiva tem origem no ponto de fuga. O lado mais próximo do armário, sendo paralelo à parede do fundo, é desenhado como o retângulo que é efetivamente. Aproveito o desenho do armário para vos deixar uma nota sobre as linhas verticais. Se tiver que dividir uma linha vertical em espaços mais curtos, utilizo as proporções iguais à realidade. Vou exemplificar para o caso do armário. Se quiser colocar 4 prateleiras que na realidade estão às mesmas distâncias uma das outras, divido qualquer uma das 4 linhas verticais do desenho em 4 medidas iguais. Esta regra muito útil também se aplica às linhas horizontais dos planos paralelos ao fundo. O efeito de perspectiva fica visível no desenho, nas prateleiras que mudam de inclinação para se ajustar à necessidade de se alinharem com o ponto de fuga. Reparem que podemos ver a superfície das prateleiras a reduzir à medida que estão mais elevadas. E que no topo vemos a parte inferior do armário, uma vez que o último nível está acima do ponto de fuga. Vamos passar para a parede do lado direito. Aqui vou fazer um sofá. Não o vou encostar ao fundo, mas posso utilizar ainda como referência as distâncias que temos para a cama. Como recomendado, fazemos a base do sofá para nos servir de referência. Vou colocar uma largura inferior à largura da cama e um comprimento semelhante ao da cama. Utilizem a vossa percepção para definir o modelo do sofá e as referências de perspectiva e dos elementos já desenhados para o situar. Depois da base feita, vamos fazer a altura. Vou desenhar as costas do sofá e a zona onde nos sentamos mais baixa do que a cabeceira da cama e do que o nível do colchão. É uma possibilidade como outra qualquer. Para além de utilizar as linhas de perspectiva a partir do ponto de fuga, comparem com as medidas dos elementos que vamos colocar no desenho para manter assim as dimensões relativas mais ou menos corretas. No caso do sofá, com as medidas de referência corretas, podemos agora dar-lhe um ar mais real, criando alguns detalhes que são normais em sofás, como os braços, as almofadas. Vamos ter sempre em atenção que qualquer estrutura, mesmo sendo mais pequena, deve ser tratada como um elemento que, estando dentro do cenário, respeita a perspectiva aplicada a todos os outros elementos do cenário. O resto é contigo. Imagina o modelo do sofá que mais gostas e vai definindo os detalhes. Vou agora colocar um novo elemento no cenário que nos traz novas reflexões. Um candeeiro de pé alto junto ao sofá. É um elemento circular. Então o que muda? Não te preocupes. O tratamento é muito semelhante. Vamos fazer a base onde o candeeiro assenta da mesma forma como fazemos para objetos com base retangular. Faço a base quadrada para ter a certeza que o candeeiro segue também a perspectiva do cenário. Depois de ter a base, utilizo o quadrado como referência para fazer a circunferência que será a base do candeeiro. Atenção, a circunferência tem que passar pelos 4 pontos médios das arestas do quadrado. Para o desenho da altura, faço o mesmo raciocínio e método. Primeiro, penso se o topo do candeeiro fica mais abaixo ou mais acima do ponto de fuga. Está abaixo, ok? E depois, construo a estrutura subindo as linhas verticais a partir da base e fechando as arestas com as linhas orientadas para o ponto de fuga deste desenho. Depois de ter a estrutura em perspectiva, defino as linhas curvas do abajur e o poste. Dou também uma altura à base, que é normal. E para lhe dar um toque artístico, vamos colocar um fio para a eletricidade e uma ficha para dar energia a este elemento. E já está. Um elemento com uma estrutura cilíndrica também segue a perspectiva. Já temos o candeeiro de pé a funcionar, mas qualquer sala que se preze deve ter um candeeiro pendurado no teto. Considero que esse candeeiro está a meio do quarto, ou seja, no centro geométrico do teto. Para definir esse centro, vamos imaginar que o quarto acaba neste ponto. O ponto encontrado pode ser utilizado para traçar uma linha horizontal que marca o limite do teto mais próximo ao observador. Lembram-se? Com o espaço de teto definido, encontramos o centro, ligando os cantos dessa área com duas diagonais. O cruzamento das diagonais dá-nos o centro geométrico do quarto. É aí que vamos colocar o candeeiro. Uma coisa muito interessante. Vejam que este centro está ligeiramente à direita do ponto de fuga, correspondendo ao que o observador veria se isso fosse um quarto real, uma vez que no início do desenho decidimos colocar-nos um pouco à esquerda. Agora, mais uma vez, vamos imaginar um quarto verdadeiro e pensar que, normalmente, os candeeiros se situam acima das nossas cabeças. Vamos colocar uma linha aqui. Vou desenhar um candeeiro muito simples, coloco-lhe a largura e depois, sabendo que está acima do ponto de fuga, faço uma elipse que revela um pouco do fundo do candeeiro. Reparem que esta elipse, por estar mais próxima da linha de visão, é mais curta do que a elipse da base do candeeiro de pé.
Estas comparações têm que bater certo. Depois coloco no teto um aplique simples e um fio de eletricidade para completar este candeeiro. Já temos a nossa sala quase mobilada ao nosso gosto. Vou colocar mais alguns elementos utilizando exatamente a mesma técnica. Fazemos uma mesa à frente do sofá, vemos as medidas, largura, comprimento e depois a altura relativamente ao sofá. Como estamos na casa de um artista, não vai faltar um quadro em cima do sofá. Assim, podem ver como funciona a perspectiva nos elementos colocados na parede. Nada muda. Define-se a altura do quadro com linhas verticais e depois utilizo o ponto de fuga para desenhar as linhas de perspectiva. Em contraponto, se colocar um quadro na parede do fundo, ele será um retângulo com os ângulos retos. Agora sim, temos a mobília completa. Podíamos colocar neste cenário mais objetos, bibelôs dentro do armário, tapetes e até pessoas. Todos seguiriam a mesma orientação em termos de perspectiva. O método com um único ponto de perspectiva pode ser utilizado em qualquer desenho em que o observador está fechado dentro de um cenário em que observa um plano frontal perfeitamente quadrilátero. Esse plano deve estar ligado a outros 4 planos verticais que, no caso deste desenho, formam as paredes, o teto e o chão. Para ter uma ideia, imaginem-se dentro, e dentro é a palavra-chave, de um cubo gigante, encostados a uma dessas faces interiores. O que veriam? Veriam esses 5 planos que vos referi. Se saírem do cubo, este método deixa de poder ser utilizado e teremos de utilizar pelo menos 2 pontos de fuga. Eu mostro essa evolução no tutorial que coloco em referência. Para além da utilização no interior de um quarto, cozinha ou sala, podem também utilizar o método de um ponto de fuga em desenhos, em que se possa imaginar que temos estes planos definidos. Por exemplo, se estamos dentro de uma rua onde as fachadas dos prédios estão perfeitamente alinhadas de um lado e de outro e, portanto, convergem para um único ponto de fuga, imaginando que são as paredes do quarto. O chão, a estrada ou o pavimento, deve ser horizontal para convergir igualmente para o mesmo ponto. Por último, o céu, que seria o teto, não teríamos elementos. Também podem utilizar este método para desenhar uma fachada de edifício, desde que considerem que essa fachada é o plano mais afastado do tal cubo imaginário. As regras de perspectiva são muito úteis e, como tentei mostrar neste tutorial, tornam-se simples se entendermos a lógica e utilizarmos as referências que conhecemos com o espírito analítico. Neste exemplo, a utilização correta da perspectiva, junto com algum sentido comum, permite dar ao observador uma imagem que corresponde a um ponto de visão lógico. Construído desta forma, neste cenário, os elementos bem proporcionados transmitem a noção de tridimensionalidade, evitando que a visão do observador detecte erros que, sem a correta utilização da perspectiva, seriam facilmente verificados. Com tudo certinho, podemos avançar para os detalhes mais finos, colocar sombras para definir melhor os volumes dos objetos e, se quisermos, podemos colocar até uma porta em arco para dar mais valor imobiliário a esta sala ou quarto. Assim, podes avançar até o realismo que quiseres, porque sabes que a base está correta. E pronto, chegámos então ao fim deste tutorial. Eu espero que tenha mudado um pouco a tua perspectiva do desenho e, se gostaste, recomendo que vejas este tutorial, também é muito interessante. E já que estás aí, faz a tua subscrição se ainda não fizeste, ativa as notificações para saberes quando é que vamos ter mais novidades para ti e o último conselho, diverte-te a pintar e a desenhar e, sobretudo, que sejas muito, muito feliz. Obrigado.